3, 2, 1, show. Boa noite, Washington. Boa noite, Osias. Boa noite, David. Boa noite, Osias. David está conosco aqui hoje nessa gravação, no dia 27 de abril de 2024. Nós havíamos prometido gravar os vídeos às sextas-feiras e postar também, né? Nos perdoem aí, porque teve aqui um problema com a edição dos vídeos, mas nós vamos continuar gravando e vamos cumprir nossa promessa. Vamos caminhando junto aí, de mão dadas, uma hora vai dar certo. O importante é que nós não vamos deixar de gravar os nossos vídeos, correto? Então está aqui o Washington, que ele continua no anonimato, o David está conosco aqui hoje também, e eu creio que vai ter novas oportunidades de estar conosco e estamos muito felizes. E a você que nos assiste, boa noite também, seja bem-vindo, dê o seu like, o seu dislike, faça seu comentário, isso é muito importante para nós também. E eu queria gravar esse vídeo hoje abordando um assunto que eu já até havia conversado com o Washington, e eu acho ele de muita relevância, e talvez você não concorde comigo, que eu também não quero ser dono da razão, muito menos ter a minha opinião fechada, quero ter minha opinião aberta, para mim continuar aprendendo sempre. Há pouco tempo eu estive conversando com uma funcionária da empresa onde eu trabalho, e como eu disse para vocês, a finalidade dos nossos vídeos é de trazer você para fora da caixinha e pensar junto conosco. Talvez você não concorde comigo, não concorde com o meu raciocínio, meu pensamento, ou os nossos pensamentos, mas é para te estimular a pensar de forma diferente a respeito do Evangelho, da Bíblia, porque o nosso canal, ou os nossos vídeos são gravados com o título A Bíblia Sem Censura, é realmente sem censura. É o que está escrito na Bíblia da forma que nós pensamos racionalmente, e não da forma que nós aprendemos como uma aprendizagem bancária, onde só deposita o conhecimento, o pensamento, o raciocínio de pessoas que nos trazem o conhecimento das formas que elas aprenderam. Então, como nós temos essa convergência de pensamentos aqui, o Washington, eu acredito que também o David, então nós estamos estimulando as pessoas a pensarem de forma diferente daquilo que elas sempre ouviram da mesma forma. Por exemplo, o assunto que vamos trazer aqui hoje, né, Washington? Sim. Uma funcionária, um dia ela estava muito deprimida por causa de um problema, e com razão, somos seres humanos. O filho dela, ele foi baleado, e ele estava no hospital tentando remover um projétil que estava no corpo dele, e não tinha como remover, porque o médico falou que ele iria correr mais risco de vida se fosse extrair o projétil do que deixar o projétil no corpo, né? E é uma pessoa cristã, né? E é uma pessoa muito devota, cristã mesmo, porque não é essas pessoas que falam que são cristãs, é a pessoa que dá a vida, né, por aquilo que ela acredita. A mãe, justamente, a mãe, sofrendo por causa de um filho. E com razão. Qual mãe, acredito eu, que tendo um instinto materno, ela não ficaria apavorada, ela não ficaria preocupada, daria a vida pelo filho para não ver ele nessa situação, ainda mais pelo problema que aconteceu, porque foi por tráfico de drogas. Então é um assunto muito sério hoje, muito recorrente, muitas pessoas sofrendo, independentemente do que ela seja católica, evangélica, espírita, isso não importa. A mãe, ela sofre por ver o filho numa situação dessa, e qualquer mãe daria vida para não ter o filho numa situação dessa. Então eu perguntei para ela, ela estava reclamando, e com razão, né, do sofrimento dela com o filho, um filho que ela procurou criá-lo dentro do Evangelho. Então eu trouxe ela e conversei com ela dentro da Bíblia. Falei, olha, minha amiga, eu não vou falar o nome, né, para preservar a identidade dela aqui, mas se ela autorizasse eu falaria. Como ela não está presente, então não vou falar o nome. Mas eu falei para ela, pensa, você é mãe, está sofrendo. Uma coisa que eu não concordo pela omissão de fatos é a respeito de Eva. Que situação que uma mãe enfrenta
não tem como mensurar a dor de uma mãe, não tem como a gente calcular o sentimento materno de uma mãe. A primeira mãe de todos os homens, não é isso que está escrito na Bíblia? A primeira mãe de todos os homens. E ela, com o maior carinho, que eu não consigo imaginar como que foi Deus fazendo Eva. Eu não vou falar nem de Adão, estou falando aqui de mãe. Como que Deus fez para criar Eva, o carinho, né? Eu não consigo entender, isso não entra na minha mente. O carinho que ele teve de dar um soco na testa do Adão, então um gebe dele de baixo para cima do queixo e desacordar ele, para poder tirar uma costela e fazer a mulher. Eu procuro entender, brincadeiras à parte, mas eu procuro entender, tem hora eu pensar como que Deus usou de tanto carinho para fazer essa mulher. Um dia eu até conversei com um dos vídeos que nós gravamos, eu falei de como calcular a beleza dessa mulher. Porque se eu olho para uma mulher hoje, que eu peguei como referência, eu não peguei minha esposa, porque senão ia ficar brava comigo, peguei a Gisele Bündchen. Se você olha para uma mulher daquela e vê a beleza que aquela mulher tem, né? Estou falando beleza em questão de estética, de beleza externa. Né? Eu falo, se você olha para a mulher daquela e vê a beleza da mulher hoje, no século XXI, calculando mais, no minimamente aí, 8 mil anos depois que Deus fez Eva, o homem só vai degradando, e aquela mulher linda daquele jeito. Imagina a Eva. Eu não consigo imaginar a beleza daquela mulher. E ela teve 2 filhos no início, Caim e Abel. E um matou o outro. E foi um crime hediondo. Não foi um crime, foi um crime hediondo, cara. Eu não consigo imaginar o que é um sangue derramado sobre a terra e ele clamar. Mas a Bíblia fala que o sangue, ele escorria pela terra e clamava. Imagina o que essa mãe deve ter sentido. O primeiro crime que foi cometido, depois que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, porque a história do que foi antes, de como casar esses homens para poder ter família, isso não interessa, isso é para uma outra hora a gente conversar. Mas o que nós estamos conversando aqui agora é a situação que essa mãe enfrentou. Imagine, você que está aí do outro lado da tela, né? E nós aqui conversando, o que essa mulher enfrentou? Era novo, né, Osias? 2 sentimentos: perca de um filho e uma violência que eles ainda não conheciam. De um crime hediondo. 2 sentimentos de uma só vez. A forma que ele foi, que ele morreu, né? O próprio irmão, ele matou o outro de forma violenta e na traição ainda. Então, são coisas que eu fico imaginando, igual eu falei com a minha amiga, nossa colega lá, né, do trabalho. Imagine você que está sofrendo hoje por causa do seu filho nessa situação que você está enfrentando e você está moribunda, está triste, está pensativa, está depressiva e com razão, porque você é uma mãe que lutou e você nunca imaginaria que viria seu filho na situação que ele está hoje. Mas então vamos pensar na situação de Eva, porque você não vê pregar isso na igreja, ninguém fala a esse respeito. As pessoas são muito, romantizam muitas coisas. Caim matou Abel. A gente pode até colocar um termo para a gente falar toda vez que a gente gravar, é censurado, né? Justamente, cara. É censurado nas igrejas, né? É censurado. Você sabe por quê, cara? O que nos traz a pensar dessa forma é porque as mães sofrem hoje dentro das igrejas e não tem um consolo, a não ser vindo da parte de Deus. Nós estamos falando aqui, cara, o corriqueiro. Que a gente sabe que se não for o consolo, o conforto da parte de Deus, qualquer um vai à loucura. A pessoa até pode chegar até uma blasfêmia. Porque a pessoa pensa, mas como? Eu fiz de tudo, eu tentei de tudo, e eu não consegui. Não é que não conseguiu. E Eva? Vamos pensar, será que o nosso sofrimento, ele transpõe, ele é maior do que o sentimento de Eva daquela época? A dor que aquela mulher sentiu, sem saber o que era o crime. Ela não sabia que era crime.
e muito menos um crime violento, e muito menos que um próprio filho podia tirar a vida do outro, do irmão, o irmão podia tirar a vida do outro irmão, e que ela, sendo mãe, iria presenciar um crime dessa natureza, aonde, eu não estou falando nem de Adão, sentimento de homem, de pai é completamente diferente do sentimento de mãe, foi ela que gerou, foi ela que sentiu a dor do parto, né? Foi ela que teve que mudar toda a entranha, foi ela que teve que mudar toda a estrutura dela, física, para poder conseguir dar à luz uma criança, e com dor de parto, porque foi Deus que falou com ela que ela sentiria dor de parto. Foi o primeiro dor de parto, depois que Adão e Eva saíram do paraíso. Pensa na situação dessa mulher. Então, eu acredito que não tem nenhuma dor, apesar que a pessoa sente, somos seres humanos, por isso nós temos as nossas paixões, nossas emoções, nossos sentimentos, mas eu imagino que não tem dor nenhuma no mundo, até hoje, que foi superada a dor de Eva. Um ponto de vista aqui, Osias, ela, talvez como todas as mulheres, todas as mães que passam por uma situação de um filho, várias vezes ensinado, explicado o caminho certo e ainda teimosamente começa a cometer as mesmas atrocidades, a Eva talvez ela sentiu como Deus estivesse castigando. Talvez a pessoa com o verdadeiro castigo de Deus por tudo que aconteceu no Éden foi ali com o filho. Porque o sentimento que ela tinha pelo filho perdido e não sabia o que lhe dava, porque não tinha lei naquela época. Não tinha uma certa punição. Então, Caim ainda estava convivendo com ela e ela não sabia que amava o filho, tinha raiva do filho. A gente não sabe como Adão lidou com aquilo também. Então, imagina o turbilhão de sentimentos. Sem saber o que estava acontecendo. Hoje vocês, mãe, pelo menos vocês têm o conhecimento dos sentimentos que vocês estão tendo. E punição e leis. Naquela época ela não teve nada naquele momento. Mas tem uma coisa que ainda chama muita atenção também, é que ela ainda carregava a culpa de ter fracassado e ainda ter instigado Adão a errar. Pensa... Ela se sentiu muito culpada. Imagine vocês, porque, como eu disse, trazendo para os nossos dias odiernos, até hoje ainda as pessoas falam que Eva é que fez Adão fracassar. E Adão fracassando, os dois pegaram e incutiram no erro. Mas pensa bem, a culpabilidade dessa mulher, igual você falou, né? Já pensou ela pensando, é claro que a gente só está aqui vendo os pontos, né? Imaginando possibilidades. Claro, e até que seja eliminado todos os filhos, as possibilidades também são reais. Então você imagina uma mulher nessa situação, carregando a culpa até hoje, que tem muitas pessoas que brincam comigo e dizem assim, quando chegar lá no céu, eu vou perguntar para Eva, por que ela comeu a maçã? Com tantas outras frutas para comer. Outras frutas para comer, e ela comeu, ainda carregando essa culpa até hoje, né? E não sei até quando ela vai carregar, porque para mim ela não teve culpa de nada, mas isso é um assunto, o Adão, como igualzinho os homens de hoje, tapado. Vítima, Adão foi vítima, né? Culpado mesmo foi Eva, pensa bem para ver. E a mãe, ela passava, mas uma coisa que eu achei muito importante, foi ela ter falado assim, mas eu nunca pensei por esse lado. Você está entendendo? Então é como se abrisse um horizonte para a pessoa pensar de uma outra forma, e se ela talvez estivesse se culpando, ela até parar de se culpar por causa disso e ter força para lutar e enfrentar o problema de frente. Tá entendendo? E abrindo um ponto de vista aqui também, Osias, uma opinião à parte, né? Eva se sentiu culpada e ela não precisa se sentir culpada. Muitas vezes a gente pensa assim, por que Eva fez isso? Se fosse cada um de nós no lugar deles, cometia o mesmo erro. Se nós estivéssemos no lugar de Adão e ou outra mulher estivesse no lugar de Eva, poderia cometer o mesmo erro. Era tudo novo, não tinha conhecimento, não tinha ninguém que ensinou nada para eles, só era a convivência entre eles e Deus. E eles tinham a liberdade total do Éden, e uma só norma. E eles não sabiam que nem que era quebrar regras. Então, não tem como julgá-los, né? Não tem como julgá-los. E ainda vem uma influência que era o diabo, muito mais experiente, muito mais inteligente, já com muito mais anos de vida, muito fácil para ele enganar. É a mesma coisa que você enganar uma criança querendo pegar uma coisa dela. No início, ele doido para poder desfazer a obra perfeita de Deus. Né? Deus, tudo que ele fez, ele viu que era bom. Eles não têm culpa de nada. Então, e a gente partindo para o lado da teologia, igual eu sempre converso com vocês a esse respeito, né? Porque
nós vamos encontrar várias barreiras aí, e vários paradigmas, paradoxos, né? E vai ter que quebrar várias barreiras. E alguém pensar, não, mas vamos pensar pelo lado liberal, lado literal, lado teológico. Para mim não existe nada disso. O que existe para mim é pensar de forma diferente. É fato. É fato, pensar de forma. Se você pensa de forma diferente, você não se critica, você não é critica, você não se, nós estávamos falando aqui, Não se culpa? você não se culpa. Esse é o ponto que nós estávamos falando, é a culpabilidade. É você deixar de se culpar e ganhar força para você lutar com o problema de frente e deixar de se culpar o tempo todo pelos problemas que acontecem. Porque se você pensa, sai de fora da caixinha e começa... E isso é uma das formas de pensar. Você pode pensar de uma outra forma completamente diferente a partir de agora. Convidando você para sair fora da caixinha e parar com esse romantismo. Ah, Caim matou Abel. Gente, Caim matou Abel e a coisa lá foi feia. Eu nunca ouvi falar que um sangue clamou. Nem de Cristo que foi derramado da cruz, ele clamou. Mas o sangue de Abel, ele clamou quando ele corria em cima da terra. Você consegue calcular o que é isso? A gente consegue imaginar ou mensurar o que é isso? Eu não consigo. Um sangue clamar e uma pessoa que foi ferida e a vida saindo dentro dela, que é o sangue, e o sangue clamando o quê? Você consegue imaginar isso? Eu não consigo. Osias, trazendo agora para a realidade nossa hoje, um dos problemas que a gente vê muito numa situação que é levada, a mãe, o pai ou uma avó que tem um ente querido que está envolvido, não só em drogas, gente, mas também vícios, jogatinas, apostas, mexer com agiotas, são várias coisas que provoca a envolver a família inteira em situações difíceis. E a gente iniciou falando de uma mãe cristã, de uma pessoa cristã, e as consequências que acontecem numa situação dessa, que as pessoas não vê saída, uma mãe, um pai, uma avó que não vê saída, elas começam a perder princípios, elas começam a perder a fé, começam a ficar desesperadas, doentes, ou às vezes em busca de resgatar um dos filhos, acaba sacrificando os outros e o resto da família. São os pontos que nós mais vemos, e os apoios da igreja são muito pouco para essa situação. Ou quase nenhum, né? Ou nenhum. Simplesmente vão só lamentar depois da tragédia que acontece. A morte, o desespero, o filho roubando dentro de casa, as coisas, o divórcio da família por causa daquele filho, agressão, violência, e as igrejas só oram. A oração, para mim, ela tem que vir seguida de ação, e isso é uma necessidade que mães e pais e avós que estão nessa situação precisam. Eva, ela estava ali naquela situação. Como é que ela lidou com aquilo depois? Como é que foi a convivência entre Adão? Os dois se culpando, um culpando o outro, são possibilidades, são de novo cis. Claro. E hoje eles vivem a mesma coisa que aconteceu. As tragédias são piores, as consequências das tragédias são piores que a própria tragédia. Porque a tragédia em si, a maior tragédia que pode acontecer é a perda da vida. Eu penso assim, não estou falando que eu estou certo, mas a pior tragédia que pode acontecer é a perda da vida. Aí depois que perdeu a vida não adianta. Aí você tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Ou então, caso contrário, você vai fazer o quê? Né? Igual você falou, e eu concordo. Mas a gente olhando assim, existe, Washington, no meu modo de pensar, é claro, uma palavra que é muito usada na teologia chamada escapismo. Porque vamos raciocinar, a maioria das vezes que acontecem os problemas nas igrejas, as pessoas falam assim, mas Deus está no controle de tudo. Se Deus está no controle de tudo, por que as pessoas se culpam então? Aí que é o problema. Então, para mim confessar, eu tenho que acreditar e agir, no meu modo de pensar. Então, se eu penso assim, Deus está no controle de tudo, mas eu vou ficar sentado de braços cruzados esperando, Deus está no controle. Se eu falo que Deus está no controle de tudo, eu tenho que assumir que Ele está no controle mesmo. Porque na maioria das vezes, no meu modo de pensar, o cristão ele tem esse escapismo. Quando ele não acha uma solução para o problema, ele simplesmente fala, Deus está no controle de tudo. Ou outra coisa também, né, Osiris? A válvula de escape deles vamos orar. Vamos orar. Gente, às vezes a gente precisa mais do que uma oração. A gente precisa da ação. Jejum
e ação. Olha, até a própria fé, eu acho, correto? Porque está escrito na Bíblia. A fé sem ação ela é morta. E mais em oração. Porque está escrito em Tiago 5, se não me falha a memória, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas é atitude. Porque se a fé sem ação é morta, imagina a oração. Então você vai, Deus está no controle, eu vou orar e cruzar os braços. Esse que é o problema. E outra coisa, precisa de haver ação individual, coletiva e a ação cristã, que está no meio da comunidade cristã, que é a igreja. A igreja também tem que agir nesse ponto, e agir com rigor, rigor que eu falo, não de punição, com rigor das pessoas se comprometerem a isso, né? Quando isso acontecer, muitas coisas que acontecem, muitas famílias que são dilaceradas, que perdem os filhos para o mundo do crime, para a criminalidade, para as drogas e para a prostituição, enfim, e até perdem a vida, pode ser muita coisa evitada. E quando chegar a tragédia maior, no meu modo de pensar, que é a própria morte, a perda de um ente querido, a igreja pode agir muito mais também para poder ajudar as famílias no caso da pós-tragédia, que talvez é muito mais impactante do que a própria tragédia em si, no meu modo de pensar. Agora, Osias, um outro ponto de vista sobre essa mesma linha de pensamento, né? Em defesa agora da igreja, porque muitas vezes também ela não entra na briga com a mãe e o pai, né? A realidade, às vezes, que ela puxa problema para a família dela. Exemplo, eu sou um membro da igreja, eu conheço que tem ali uma mãe passando por essa situação. Quanto mais eu me envolvo, mais eu trago uma carga de problemas para mim e para minha família. Exemplo de um jovem que eu cuidava com problemas de drogas, eu trouxe a mãe dele do interior para ficar com ele enquanto ele estava saindo da abstinência, dei casa, dei apoio, coloquei pessoas vigiando ele, coloquei ele como meu auxiliar na empresa para ele ficar o dia todo comigo, eu vigiando ele para ele poder vencer as drogas. De madrugada eu dava apoio para ele, quando ele pulava um barranco atrás da casa, atrás de uma guimba de cigarro que ele imaginava que tinha lá atrás. Ele desbuiava o mato todinho atrás. E isso foi trazendo consequência para mim. Eu pagava o aluguel dele, pagava a casa dele, pagava a dívida de traficante dele, resolvia os problemas da mãe dele, ficava consolando a mãe por várias horas de noite, tinha trabalhado outro dia cansado. Então, às vezes essa carga impede. Então, às vezes a gente falta a estratégia, já dando também uma solução para esse problema. Mas aí é sua opinião agora, Zé, sobre isso. Tá, eu concordo plenamente nisso aí que você está falando, só que acontece o seguinte, veja bem, quando você pegou o problema já estava instaurado, já estava instalado o problema. O problema que eu acho maior é a igreja trabalhar o problema dos pais para poder saber resolver os problemas dentro de casa. Porque quando você já... isso são estratégias. Quando você já pega um problema instalado, e outra coisa, quem está lidando com isso também tem que ser uma pessoa muito bem preparada. Igual você está preparado, mas quando você começa a absorver os problemas, isso acaba te afetando. Emocionalmente, fisicamente, financeiramente, seu relacionamento familiar, tudo envolve. Ainda mais criança que você tem, que começa a sentir, porque a gente não percebe, mas a criança ela consegue perceber quando o pai está tendo problema emocional, uma sobrecarga emocional. A criança consegue... Ou a falta de atenção, porque o pai ou a mãe está oferecendo mais atenção. Justamente, impacta até na criação dos filhos. Você está entendendo? Então, eu concordo plenamente com o que você falou. Falta de estratégia no meu modo de pensar para poder orientar os pais na questão preventiva. É antes de acontecer. Porque depois do problema instaurado é outra questão completamente diferente. E se a igreja não começar a pensar isso hoje, na questão preventiva, é antes do problema ser instaurado, fica muito mais difícil. E uma solução, às vezes, para quem já é um membro ativo, né? Eu falo ativo porque um cristão ativo é aquele que já vivencia essas coisas que a gente está falando, cuida de vidas, se entrega pelo reino. Então, se você já se envolveu com tantos problemas de outras pessoas, já está envolvido com tantas pessoas, a gente não está falando para você abandonar. Uma solução que eu te dou é como o Eclesiastes nos ensina, né?
você tem que trazer um equilíbrio de tudo. Você tem que equilibrar o que você oferece para sua família, o que você oferece para a igreja, o que você oferece entre você e Deus. Tudo tem que ter um equilíbrio muito bom. E isso não pode se perder. Equilibra tudo e ajusta tudo e começa a trabalhar de forma preventiva. Concordo plenamente, Washington. E nós vamos encerrar o nosso vídeo por hoje, né, o David? Né, Washington? Sim. Encerrar o nosso vídeo por hoje. Você quer dar uma boa noite aqui, Washington? Dá uma boa noite pro pessoal aqui, por gentileza. Boa noite, galera. Com Deus. É isso aí, mais um vídeo. Dê like, dê dislike, dê suas opiniões também lá, que a gente vai estar procurando responder, beleza? Pode dar seu boa noite também, David, se você quiser, por favor. Ok. Boa noite, pessoal. Hoje eu não falei tanto, mas na próxima, creio em Deus que vou estar aqui participando muito mais com vocês. Deixei agora os anfitriões falarem, porque estou chegando agora. Tudo bem? Muito feliz, viu, David, com a sua presença aqui conosco hoje. Então é isso, pessoal. E gostaria de mais uma vez enfatizar aqui que vocês não percam a fé, não deixem de frequentar a igreja, né, assiduamente, né, com finco, com fervor, com temor, com tremor a Deus, né, e que não apartem da sua comunidade cristã, evangélica, enfim. E jamais deixe de acreditar na sua própria salvação. Nós vamos ficar por aqui hoje, boa noite, né? Muito obrigado, viu? Vocês assistirem aí, de nos ajudar aí no seu like, no seu dislike. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Boa noite.